E a terceira coisa que eu quero dizer sobre o pecado, que tem a ver com ele ser temporário, é que o pecado é enganoso. O pecado é enganoso. O pecado, irmãos, é um marketing bom. Isso. O pecado, ele tem uma apresentação muito boa e muito convincente. Só que ele nunca cumpre aquilo que ele promete. Por exemplo, o pecado nunca vai te fazer mais feliz. O pecado nunca vai fazer a sua casa ser uma bênção. O pecado nunca vai te aproximar de Deus. O pecado nunca vai te fazer uma pessoa completa. O pecado nunca vai trazer o amor da sua vida. O pecado nunca vai te trazer sucesso. O marketing promete tudo isso. Mas o pecado, irmãos, final dele, quando a gente compra o ingresso, é morte, é lama, é pesar, é dor, sofrimento. E o que eu quero deixar para os irmãos é: não se permita ser enganado pelo pecado, seja ele qual for. Porque, como eu disse, o pecado não compensa. O pecado não compensa. Irmãos, não tem nada no pecado que vale a pena. Nada. Nada. Nada no pecado vale a pena. Nada. Eu anotei aqui. Nós sabemos que a origem do pecado foi no céu. Amém? A origem do pecado foi no céu. A origem do pecado não foi no jardim. O pecado começa quando Satanás se rebela. Amém? Amém. Mas vamos pegar Adão e Eva lá no jardim. Vamos fazer um marketing bom. Não! Ele falou que não pode comer? Não, certamente deve ser, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Não tem nada a ver, não. Pode comer. Ele falou que vai morrer. Morrer que nada. Vocês vão ficar top. Outro patamar. Olha que marketing maneiro. Adão, a serpente disse que a gente vai ser como Deus. Acho que dá, hein? Mas não, isso aqui sou eu falando. Você imagina duas pessoas completamente puras, inocentes, bondosas, sem mancha, sem mácula nenhuma. Vai Satanás, cai no pé do ouvido e fraco. Marketing top. Resultado do ingresso. Foram expulsos do irmãos. Nem Beto Carreiro é tão legal quanto o Jardim do Éden. O melhor lugar da terra. Olha que ingresso ruim. Eles compraram o ingresso da expulsão. Porque o pecado é enganoso. O pecado é mentiroso, irmãos. Irmãos, vamos pegar a função de Satanás: roubar, matar e destruir. É isso. Só. Nada além disso. Mais uma coisa que eu quero falar com os irmãos sobre o pecado. E essa aqui é triste. É que o pecado, ele nos escraviza. O pecado nos torna escravos, dependentes. O pecado, irmãos, nos coloca preso a correntes. Certa vez eu estava conversando com meu pai a respeito de
correntes, cadeias e grilhões. E às vezes nós achamos que vai ser algo sobrenatural, vai ser um negócio assim demais, uma façanha incrível para Satanás prender e acabar com a nossa vida. E às vezes nem é. Às vezes Satanás toma o nosso tempo aqui, irmão. A gente passa 24 horas sem ler a Bíblia. Quer corrente pior que isso aqui? Às vezes uma fofoca. Tem gente que é dependente disso. Isso é incrível. Tem gente que é escravo da fofoca. A pessoa vive amarrada a isso. Gente, isso é um absurdo. Mas tem gente que acorda, irmãos, eu consigo imaginar. Camarada, o que eu vou fazer para estragar a vida de fulano hoje? Irmãos, acredite, tem gente assim. Pode parecer mentira, eu sei que parece piada, mas tem gente que dorme e acorda pensando em praticar o mal, irmãos. Tem coração aí que está cheio de iniquidade, infelizmente. Porque o pecado tornou aquela pessoa escrava. E eu estou dando um exemplo muito bobo. Mas quer piorar? Quantas pessoas são escravos da noite? Quantas pessoas são escravos da droga? Quantas pessoas? Escravos. Viciados em pecado. Recorrentes de pecado. Eu ministrei isso aqui. Quantas pessoas pecam, cometem o pecado, aí vai lá, ai Jesus, 15 minutos depois, o que o infeliz está fazendo? Vai lá e peca de a mesma coisa. A mesma coisa. Aí eu te pergunto, irmãos, Cristo veio para nos libertar. Ele morreu para nos tornar livres. Aí vai nós, Zé Mané, fala, não, Satanás, me amarra aqui, ó. Que isso, gente? O pecado não compensa. Essa é a nossa, irmãos, o pecado não compensa. Entenda isso. O pecado, irmãos, é só desastre, irmãos, só desastre. O camarada era rico, se tornou escravo, servo de um detalhe aqui muito importante, de um patrão ruim. Somos nós, ricos, herdeiros da promessa, herdeiros do céu, filhos de Deus, e nos permitimos ser escravos, servos do diabo. Irmãos, tenta olhar isso, um patrão ruim. Aí vai lá, a gente pegando, qual é o seu salário? A morte. Irmãos, morrer aqui na terra, como disse o apóstolo, é lucro, é negócio. Negociamos. De vez em quando eu fico de saco cheio da terra. Maior vontade de, ó, céu. Agora, tem uma morte eterna, irmãos. Porque o salário do pecado não é morrer aqui, é a morte eterna. Sangue de Jesus que correu. Eu acho que não vale a pena ser escravo para ter um salário desse. Não vale a pena. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é um alerta a respeito da escravidão, é o óbvio. Não existe liberdade longe de Deus. Quer ser livre? É com Deus. Não existe realização longe de Deus. Não existe. Esse negócio de, não, senhor, está tranquilo, eu me viro, vai dar ruim. Em algum momento vai ficar legal. Não vai.
Uma quinta coisa que eu coloquei aqui a respeito do pecado é que o pecado ele rouba algo muito importante da nossa vida, que é o tempo. O pecado ele rouba o nosso tempo, o pecado ele nos distrai. E um detalhe muito importante sobre isso, que o tempo que a gente perde pecando, errando, distante de Deus, esse tempo nós não recuperamos. Esse tempo não volta mais. Ah, mas e se eu voltar para o Senhor? É daqui para frente. Mas tenta pensar aí. Uma semana distante de Deus, um mês distante de Deus, um ano longe de Deus, 2 anos. Eu já fiquei. Falar para os irmãos, não vale a pena não. Não vale não. É melhor, irmãos, viver lutando todo dia perto de Deus do que festejando 1000 anos distante de Deus. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena desperdiçar a nossa vida no mundo, por assim dizer. Que nós possamos passar os nossos dias na casa do Senhor. Não deixe o pecado roubar o Senhor. Não deixe o pecado tomar conta das suas decisões, porque não volta mais.